Se dançares a valsa, eu limpo o salão, riu o milionário diante de 200 convidados. A empregada engoliu as lágrimas, mas quando a orquestra começou a tocar, ela fez algo que deixou todos sem fôlego. O grande salão imperial do Hotel Solar dos Castros resplandecia como se as estrelas tivessem descido do céu para pousar em cada candelabro de cristal. 200 pessoas vestidas com os tecidos mais finos que o dinheiro podia comprar. Ocupavam o espaço, as suas gargalhadas e conversas, misturando-se com o suave murmúrio de uma orquestra que afinava os instrumentos para o evento mais esperado do ano. O baile de caridade anual da Fundação Castro. Marisa Santos caminhava entre as sombras do corredor de serviço, empurrando um carrinho carregado de produtos de limpeza. As suas mãos, cobertas por luvas de borracha amarelas, tremiam ligeiramente enquanto observava por uma fresta da porta o esplendor que jamais poderia tocar. Tinha 24 anos, mas os seus olhos carregavam o peso de uma vida inteira de sacrifícios. Santos, preciso que limpes o derramamento na ala leste. Agora. A voz cortante de Bernardina Marques, a supervisora de limpeza, tirou-a da contemplação. Sim, senhora. Imediatamente, Marisa pegou no seu carrinho e dirigiu-se para onde lhe indicavam, mas o seu caminho obrigou-a a atravessar pela beira do salão principal. Tentou ser invisível, como sempre o era, como a sua avó lhe ensinara que as pessoas como elas deviam ser. Sombras úteis que o mundo preferia não ver. Mas naquela noite o destino tinha outros planos. Lourenço Castro, o anfitrião do evento e dono do maior império hoteleiro do país, estava no centro do salão, rodeado por um séquito de bajuladores. Era um homem de 52 anos, com cabelo grisalho perfeitamente penteado para trás e aquele tipo de sorriso que só o dinheiro herdado e a arrogância cultivada podem esculpir num rosto. Este ano doaremos 3 milhões à fundação, anunciava com voz ressonante, certificando-se de que todos ouvissem. Porque nós, os que temos a fortuna de ter nascido com privilégios, devemos ajudar os menos afortunados. As gargalhadas complacentes dos seus convidados encheram o ar. Copos de champanhe ergueram-se em brindes, e então, uma das rodas do carrinho de Marisa ficou presa na borda do tapete. O som não foi alto, apenas um ranger metálico, mas naquele instante preciso, a orquestra tinha parado de tocar para preparar a peça seguinte. O silêncio amplificou o ruído como se tivesse sido um trovão. 200 cabeças viraram-se para ela. Marisa sentiu a cor abandonar o seu rosto. Tentou libertar a roda com movimentos discretos, mas quanto mais puxava, mais presa parecia estar. O pânico começou a subir pela sua garganta como era venenosa. O que temos aqui? A voz de Lourenço Castro cortou o silêncio como uma faca. O milionário aproximou-se com passos lentos, deliberados, como um predador que encontrou uma presa fácil. Os seus convidados seguiam-no com o olhar, alguns com curiosidade, outros com aquela antecipação cruel de quem desfruta testemunhar a humilhação alheia. Senhor Castro, sinto muito. Eu só. Marisa tentou explicar-se, mas as palavras engasgaram-se. Tu só interrompeste o evento mais importante do ano. Lourenço olhou-a de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Sabes quanto custa cada segundo desta noite? Tens ideia de quem são as pessoas que estão aqui hoje? Sinto muito, senhor. Foi um acidente. Um acidente, repetiu Lourenço, virando-se para os seus convidados com um sorriso trocista. A moça do carrinho de limpeza diz que foi um acidente. Algumas gargalhadas nervosas brotaram do público. Marisa podia sentir centenas de olhos cravados nela como agulhas ardentes. Diz-me, qual é o teu nome? Lourenço perguntou, embora o seu tom deixasse claro que não lhe importava realmente a resposta. Marisa, senhor. Marisa Santos. Bem, Marisa Santos. O milionário pronunciou o seu nome como se fosse algo sujo. Vês este salão? Vês estes casais a prepararem-se para dançar a valsa de abertura? Marisa assentiu, sem se atrever a levantar o olhar do chão de mármore. Isso é arte, cultura, tradição. A valsa vienense requer anos de prática, graça natural, educação refinada. Lourenço fez uma pausa dramática, coisas que pessoas como tu jamais poderiam entender. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Marisa podia ouvir o seu próprio coração a bater nos seus ouvidos, cada pulsação lembrando-lhe o seu lugar no mundo. Senhor, por favor, sussurrou. Por favor. Lourenço inclinou-se para ela, o seu hálito a cheirar a champanhe caro. Queres dançar? É isso? As gargalhadas explodiram por todo o salão. Uma mulher perto de Lourenço quase derramou o copo de tanto rir.
A empregada de limpeza quer dançar a valsa, exclamou alguém do fundo. Que dans como a sua esfregona, acrescentou outra voz. Marisa sentiu as lágrimas ameaçarem escapar dos seus olhos, mas recusou-se a dar-lhes essa satisfação. Apertou os punhos dentro das suas luvas de borracha amarelas com tanta força que os seus nós dos dedos doíam. Lourenço pareceu notar a sua resistência, e algo nos seus olhos brilhou com malícia renovada. Façamos algo interessante, anunciou, erguendo o copo para captar a atenção de todos. Esta jovem claramente quer fazer parte da nossa noite. Por que não lhe damos a oportunidade? Os murmúrios de confusão percorreram o salão. Se dançares a valsa, eu limpo o salão. Lourenço soltou uma gargalhada estrondosa, olhando diretamente para Marisa. Essa é a minha oferta. Se conseguires dançar uma valsa decente, eu mesmo pegarei no teu carrinho e limparei este chão diante de todos os meus convidados. As gargalhadas atingiram um crescendo ensurdecedor. Alguns convidados aplaudiam. Outros tiravam os telemóveis para gravar o espetáculo. Vamos, não sejas tímida, continuou Lourenço, estendendo a mão numa paródia de convite. Mostra-nos o que uma empregada de limpeza sabe fazer numa pista de dança. Marisa queria fugir. Cada fibra do seu ser gritava-lhe para correr, para escapar daquele pesadelo, para voltar às sombras onde pertencia. Mas algo mais profundo, algo que estivera enterrado durante anos, começou a despertar no seu interior. Uma lembrança. Tinha 7 anos. Estava parada num estúdio de balé, a olhar-se no espelho com olhos cheios de sonhos. A sua avó Esperança estava sentada num canto, sorrindo com aquele orgulho silencioso que só as avós conhecem. Tens o dom, minha menina, dissera-lhe a sua avó naquela noite. A dança está no teu sangue. A tua mãe era igual. Quando dançava, o mundo parava para olhar. Marisa nunca conheceu a sua mãe. Morreu ao dar à luz, deixando-a aos cuidados de uma avó que trabalhou limpando casas alheias para poder pagar as aulas de balé da sua neta. Durante 10 anos, Marisa estudou dança clássica numa pequena academia do bairro. Era brilhante, talentosa, destinada a grandes coisas, até que a academia fechou por falta de fundos quando ela tinha 17 anos, até que a sua avó adoeceu e as contas médicas devoraram cada cêntimo, até que os sonhos se tornaram o luxo que não podiam permitir-se. Agora, 7 anos depois, Marisa limpava os chãos de pessoas que nunca saberiam o que era sacrificar tudo para sobreviver. E então, a voz impaciente de Lourenço trouxe-a de volta ao presente. Vais dançar ou vais ficar aí parada como uma estátua? Marisa levantou o olhar pela primeira vez. Os seus olhos, úmidos e ardentes, encontraram-se com os do milionário. Não tenho par, disse com voz quase inaudível. Não tem par, Lourenço repetiu para deleite da sua audiência. Que desculpa conveniente. Bem, não te preocupes. Tenho a certeza de que algum dos meus convidados estará disposto a... Não, espera, esquece. Ninguém aqui quereria. Eu dançarei com ela. A voz surgiu do fundo do salão e todas as cabeças viraram-se para ver quem tinha falado. Um homem jovem de uns 30 anos caminhava para o centro do salão. Vestia um smoking impecável, mas havia algo diferente nele. Não tinha a arrogância dos outros convidados. Os seus olhos de um castanho profundo olhavam para Marisa não com zombaria, mas com algo que ela não conseguia identificar. Nuno, Lourenço franziu o sobrolho. O que estás a fazer? Aceitar o teu desafio por ela, respondeu o jovem chamado Nuno. Disseste que se ela dançasse uma valsa decente, tu limparias o salão. Eu serei o seu par. Os murmúrios atingiram um novo nível. Marisa ouviu fragmentos de conversas. Não é o sobrinho do Castro que voltou da Europa? Por que faria uma coisa dessas? Nuno, isto é ridículo. Lourenço sibilou entre dentes, perdendo pela primeira vez a sua compostura. É uma brincadeira, um entretenimento. Não tens que... Uma aposta. É uma aposta, tio. Nuno parou à frente de Marisa e estendeu a mão, desta vez com genuína cortesia. Concede-me esta dança, senhorita. Marisa olhou para aquela mão estendida como se fosse uma miragem no deserto. Tudo nela lhe dizia que isto era uma armadilha. Outra forma de a humilhar. Mas havia algo nos olhos daquele homem. Algo que lhe lembrava a sua avó quando lhe dizia para nunca deixar que ninguém lhe roubasse a sua dignidade. Não consigo, sussurrou. Não tenho vestido, não tenho sapatos adequados. Não, não precisas de nada disso, Nuno respondeu suavemente. Só precisas de dançar. Nesse momento, a orquestra começou a tocar os primeiros acordes de O Danúbio Azul de Strauss. Era a valsa de abertura, a peça principal da noite. Lourenço Castro sorria com superioridade.
Estava certo de que aquela empregada se ridicularizaria, que tropeçaria nos seus próprios pés, que confirmaria diante de todos que as pessoas da sua classe não pertenciam àqueles salões, exceto para os limpar. O que ele não sabia, o que ninguém naquele salão podia imaginar, era que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria as suas vidas para sempre. Marisa pegou na mão de Nuno. As suas luvas de borracha amarelas contrastavam grotescamente com o elegante fato do jovem, mas ele não pareceu notar. Ou se notou, não lhe importou. Sabes dançar? Perguntou em voz baixa. Só para ela. Costumava, Marisa respondeu. Há muito tempo. Então, lembra-te. Os primeiros compassos ressoaram pelo salão. 200 pessoas prendiam a respiração, preparadas para o espetáculo de ver uma empregada de limpeza humilhar-se publicamente. Mas quando Marisa deu o seu primeiro passo, algo extraordinário aconteceu. O seu corpo recordou anos de treino, de sacrifício, de amor pela arte que tinha sido o seu único refúgio durante a infância. Despertaram em cada músculo, em cada fibra do seu ser. As luvas amarelas deixaram de importar. O uniforme de trabalho deixou de existir. Só restava a música, o movimento, a liberdade absoluta de se deixar levar. Os seus pés deslizavam sobre o mármore como se tivessem nascido para aquele momento. A sua postura perfeita, a sua graça imaculada, cada giro, cada passo executado com a precisão de uma bailarina profissional. O salão ficou em silêncio absoluto. Os telemóveis que tinham sido tirados para gravar a sua humilhação agora capturavam algo completamente diferente. Os sorrisos trocistas transformavam-se em expressões de espanto. Os copos de champanhe ficavam suspensos a meio caminho de lábios abertos de incredulidade. E Lourenço Castro, pela primeira vez na sua vida, perdeu a cor do rosto. Nuno guiava Marisa com a destreza de alguém que também conhecia a arte da dança, mas mesmo ele parecia surpreendido com o que estava a testemunhar. Aquela mulher não só sabia dançar, aquela mulher era excepcional. Quando a música atingiu seu crescendo, Marisa executou uma série de giros que deixaram todos sem fôlego. O seu corpo movia-se como se a gravidade não existisse, como se o próprio ar se afastasse para lhe dar passagem. E então, tão abruptamente como tinha começado, a música terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marisa estava no centro do salão, a respirar ofegante, as suas bochechas rosadas, os seus olhos a brilhar com algo que tinha esquecido que existia. Orgulho. Nuno segurava-a suavemente, olhando-a com uma mistura de admiração e curiosidade que ela não sabia como interpretar. E depois, de algum lugar do fundo, alguém começou a aplaudir. O aplauso espalhou-se como fogo. 1, 2, 10, 50, 200 pessoas de pé, a ovacionar a empregada de limpeza que acabava de dançar como uma estrela. Todos, exceto um. Lourenço Castro permanecia imóvel. O seu rosto era uma máscara de fúria mal contida. As suas mãos tremiam, não de emoção, mas de raiva. Aquela mulher, aquela insignificante empregada, acabava de o humilhar no seu próprio evento, diante das pessoas mais importantes do país. Bem, tio, a voz de Nuno cortou os aplausos. Acho que tens um salão para limpar. As gargalhadas que se seguiram já não eram cruéis. Eram de genuína diversão diante do giro inesperado dos acontecimentos. Mas Marisa não celebrava, porque enquanto olhava para o rosto do milionário, viu algo que a fez estremecer. Vingança, fria, calculada, paciente. Lourenço Castro não era o tipo de homem que esquecia uma humilhação e ela acabava de se tornar sua inimiga. Isto não acabou. Sussurrou o milionário tão baixo que só Marisa pôde ouvi-lo. Vou destruir-te. Não sei quem és nem de onde vieste, mas antes que termine esta semana, vais desejar nunca ter posto os pés no meu salão. Marisa sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, mas antes que pudesse responder, Bernardina Marques apareceu ao seu lado, agarrando-a pelo braço com força. O que fizeste? Sibilou a supervisora. Tens ideia do que acabaste de provocar? Só dancei, Marisa respondeu, embora a sua voz tremesse. Não, menina tola. Acabaste de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do país. Bernardina olhou-a com uma mistura de medo e algo que poderia ter sido respeito. E não tens ideia do que ele é capaz de fazer. Enquanto era arrastada para os corredores de serviço, Marisa lançou um último olhar para o salão. Nuno observava-a com expressão indecifrável. Os convidados murmuravam entre si e Lourenço Castro já estava ao telefone,
falando com alguém com expressão de determinação mortal. O que ninguém sabia, o que Marisa apenas começava a descobrir, era que este momento era apenas o começo, porque enterrado no seu passado, havia segredos que conectavam o seu destino com o do Império Castro de formas que ninguém poderia imaginar. A sua mãe não tinha morrido simplesmente ao dar à luz. A sua avó não tinha sido apenas uma empregada doméstica, e Lourenço Castro tinha razões muito mais profundas para odiar do que qualquer um poderia suspeitar. A verdade estava prestes a vir à tona, e quando isso acontecesse, nada voltaria a ser igual. O corredor de serviço do Hotel Solar dos Castros cheirava a desinfetante e a medo. Marisa caminhava com pernas trêmulas enquanto Bernardina Marques a arrastava para longe do salão principal, longe dos aplausos que ainda ressoavam como um eco distante. Tens ideia do que acabaste de fazer? A supervisora sibilava entre dentes, o seu aperto firme no braço de Marisa. Tens a mínima ideia? Só dancei, Marisa repetiu, embora a sua voz soasse oca até para ela mesma. Só dançaste. Bernardina parou abruptamente, virando-a para a encarar diretamente nos olhos. Humilhaste publicamente Lourenço Castro, o homem que assina os nossos cheques, o homem que pode destruir a vida de qualquer pessoa com um único telefonema. As palavras caíram sobre Marisa como pedras. A adrenalina da dança começava a dissipar-se, deixando apenas um vazio gelado no seu peito. Ele humilhou-me primeiro, sussurrou. E isso que importa. Bernardina soltou uma gargalhada amarga. Ele pode humilhar quem quiser. É um Castro. Nós somos ninguém, Marisa. Ninguém. Quando vais entender isso? Antes que Marisa pudesse responder, a porta do corredor abriu-se com um baque seco. Uma mulher elegante de uns 45 anos apareceu no limiar. Usava um vestido que provavelmente custava mais do que o salário anual de Marisa, e a sua expressão misturava curiosidade com algo que parecia diversão contida. Então tu és a famosa bailarina, disse com voz melodiosa. Todo o salão está a falar de ti. Bernardina imediatamente baixou a cabeça em sinal de submissão. Senhora Castro, peço desculpa pelo comportamento desta empregada. Já estava a ser escoltada para fora das instalações. Marisa sentiu um arrepio ao ouvir o apelido. Outra Castro, não tão depressa. A mulher levantou uma mão perfeitamente manicurada. Quero falar com ela a sós. Mas senhora, o senhor Castro deu ordens específicas de... O meu marido dá muitas ordens, interrompeu a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Adelaide Castro, e neste hotel as minhas ordens também contam. Bernardina hesitou, claramente apanhada entre dois poderes que não sabia como equilibrar. Finalmente assentiu com rigidez e afastou-se pelo corredor, não sem antes lançar a Marisa um olhar de aviso. Adelaide esperou até que os passos da supervisora desaparecessem completamente. Depois estudou Marisa com uma intensidade que a fez sentir como um espécime sob um microscópio. Onde aprendeste a dançar assim? Perguntou diretamente. Numa academia do bairro. Há muitos anos. Que academia? Academia Estrela do Sul. Fechou quando eu tinha 17 anos. Algo mudou no rosto de Adelaide. Um brilho de reconhecimento talvez, ou de algo mais profundo que Marisa não conseguia identificar. Estrela do Sul, repetiu lentamente. E quem era a tua professora? Chamava-se Dulce Monteiro. Ela fundou a academia com as suas próprias economias. Ensinava balé clássico a meninas que não podiam pagar escolas caras. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marisa podia ouvir o seu próprio coração a bater. Dulce Monteiro. Adelaide pronunciou o nome como se fosse uma oração esquecida. Sabes quem ela era realmente? Era a minha professora e a melhor pessoa que conheci depois da minha avó. Dulce Monteiro foi primeira bailarina do Ballet Nacional durante 15 anos. Adelaide falou com voz que tremia ligeiramente. Ganhou prêmios internacionais. Dançou nos palcos mais prestigiados do mundo. E depois, há 25 anos, desapareceu do mundo profissional sem explicação. Marisa sentiu como se o chão se movesse sob os seus pés. A senhora Dulce, a sua professora de infância, tinha sido uma estrela mundial. Não sabia, admitiu. Ela nunca falou do seu passado. Só nos ensinava a dançar com amor. Porque Dulce sempre foi assim. Adelaide desviou o olhar para a janela, perdida em recordações, generosa até a medula, mesmo quando o mundo a tratou com crueldade. Você conhecia-a? A pergunta ficou suspensa no ar. Adelaide demorou um longo momento antes de responder. Dulce Monteiro era a minha irmã mais velha. O mundo de Marisa inclinou-se sobre o seu eixo. A esposa de Lourenço Castro
Era irmã da sua antiga professora de balé. As coincidências acumulavam-se de formas que desafiavam toda a lógica. Isso significa que você... Marisa não podia completar a frase. Significa que vi algo em ti esta noite que me lembrou ela. Adelaide virou-se para a encarar diretamente. A forma como dançaste, a graça, a paixão, a entrega absoluta. Isso não se aprende, Marisa. Isso se herda. Antes que Marisa pudesse perguntar o que isso significava exatamente, o som de passos apressados interrompeu a conversa. Um homem de fato escuro apareceu no corredor. A sua expressão urgente. Senhora Castro, o seu marido requer a sua presença imediatamente no salão principal. Adelaide suspirou, toda a calidez evaporando-se do seu rosto para ser substituída por uma máscara de compostura social. Diz-lhe que vou num momento. Virou-se para Marisa uma última vez. Esta conversa não acabou, mas por agora precisas de sair daqui. O meu marido está furioso. E quando Lourenço está furioso, ninguém está a salvo. Para onde vou? Este trabalho é tudo o que tenho. Já não tens este trabalho, Adelaide disse com brutal honestidade. O meu marido já deu a ordem para te despedir, mas isso não significa que a tua história termine aqui. Tirou um cartão da sua mala e colocou na mão de Marisa. Procura-me amanhã nesta morada. Há coisas que precisas de saber. Coisas sobre a tua mãe, sobre Dulce, sobre por que o destino te trouxe exatamente a este lugar, neste momento. A minha mãe? Marisa sentiu o ar abandonar os seus pulmões. O que você sabe sobre a minha mãe? Mas Adelaide já se afastava pelo corredor, deixando apenas o eco dos seus saltos e 1 milhão de perguntas sem resposta. Marisa olhou para o cartão na sua mão. Era elegante, gravado em letras douradas. Fundação Dulce Monteiro. Pelos sonhos que merecem uma oportunidade. Uma fundação com o nome da sua professora, dirigida pela esposa do homem que acabara de jurar destruí-la. Nada fazia sentido e, ao mesmo tempo, tudo começava a encaixar de formas aterrorizantes. O som de vozes a aproximar-se tirou-a dos seus pensamentos. 2 seguranças viraram a esquina, as suas expressões profissionalmente hostis. Marisa Santos? Perguntou o mais alto. Sim, acompanhe-nos. O senhor Castro quer ver, lá antes que abandone as instalações. O coração de Marisa acelerou. Ela esperava ser escoltada para fora do edifício, mas ser levada de volta para o homem que prometera destruir, lá era algo completamente diferente. Conduziram-na não para o salão principal, mas para um elevador privado que a levou vários andares acima. As portas abriram-se para um escritório que ocupava todo um andar do hotel. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade a brilhar como um manto de joias sob o céu noturno. E no centro de todo aquele luxo, Lourenço Castro esperava sentado atrás de uma secretária de mogno maciço. Deixem-nos a sós, ordenou aos seguranças, sem levantar o olhar dos documentos que fingia rever. Quando a porta se fechou, o silêncio tornou-se esmagador. Marisa permaneceu de pé, recusando-se a mostrar o medo que sentia em cada fibra do seu ser. Finalmente, Lourenço levantou o olhar. Os seus olhos já não tinham a fúria explosiva de minutos atrás. Agora havia algo pior. Uma calma calculada que prometia consequências cuidadosamente planeadas. Senta-te, apontou para uma cadeira à frente da secretária. Prefiro ficar de pé. Um sorriso lento desenhou-se no rosto do milionário. Como quiseres. Isto será breve de qualquer forma. Levantou-se e caminhou para o bar, servindo-se um uísque com movimentos deliberados. Sabes o que é o mais interessante desta noite, Marisa Santos? Pronunciou o seu nome como se o saboreasse. Não é que tenhas dançado bem. Qualquer um pode aprender a dançar com prática suficiente. O interessante é que me desafiaste publicamente, que me olhaste nos olhos e decidiste que podias ganhar. Não queria ganhar nada, só queria que me deixassem em paz. Mas não o fizeste, pois não. Lourenço virou-se para olhar. Podias ter baixado a cabeça. Desculpar-te. Desaparecer entre as sombras como fazem todas as pessoas da tua condição. Mas escolheste lutar. Escolhi dançar. Há uma diferença. Para mim não há. Deu um gole no seu uísque. Vês, Marisa, no meu mundo há 2 tipos de pessoas. As que sabem qual é o seu lugar e as que precisam de o aprender. Tu claramente pertences ao segundo grupo. Aproximou-se dela lentamente, parando a pouco mais de 1 metro de distância. Investiguei tudo sobre ti nos últimos 20 minutos. Marisa Santos, 24 anos, órfã de mãe, criada pela sua avó Esperança Santos, num dos bairros mais pobres da cidade, sem educação universitária,
sem propriedades, sem família, exceto uma idosa doente que depende completamente de ti. Cada palavra era como um punhal cravado no peito de Marisa. Ele sabia sobre a sua avó, sabia da sua vulnerabilidade. O que quer de mim? Perguntou com voz que apenas conseguiu manter firme. Quero que entendas algo muito simples. Lourenço voltou a sentar-se, cruzando as mãos sobre a secretária. Não vais conseguir outro trabalho nesta cidade. Nenhum hotel, nenhum restaurante, nenhuma empresa de limpeza te contratará jamais. Assegurar-me-ei pessoalmente disso. Não pode fazer isso. Não posso? Soltou uma gargalhada breve. Marisa, eu construí este império do zero. Tenho contactos em cada indústria, em cada setor, em cada canto deste país. Uma palavra minha e portas que nem sequer sabias que existiam, fechar-se-ão para ti permanentemente. Marisa sentiu como se as paredes se fechassem à sua volta. O medo que tinha conseguido manter controlado começava a transformar-se em pânico. Mas sou um homem razoável, continuou Lourenço. Então, dar-te-ei uma opção. Podes sair deste escritório, enfrentar as consequências das tuas ações e ver a tua vida desmoronar-se peça por peça. Fez uma pausa dramática, desfrutando claramente do poder que exercia, ou podes fazer algo muito simples por mim, uma desculpa pública. Amanhã, à frente das câmaras, dirás que tudo foi um mal-entendido, que eu nunca te humilhei, que a dança foi uma brincadeira combinada entre ambos. Limparás o meu nome, e em troca, deixar-te-ei em paz. Quer que eu minta? Quero que sejas inteligente. Lourenço inclinou-se para a frente. Pensa na tua avó, Marisa. Pensa nos medicamentos que precisa, nos cuidados que não poderás pagar se não tiveres trabalho. O teu orgulho vale tanto quanto o bem-estar dela. As palavras atingiram exatamente onde ele queria. Marisa pensou em esperança, nas suas mãos enrugadas, no seu sorriso cansado, nas noites que passava acordada a tossir enquanto fingia que tudo estava bem. A sua avó tinha sacrificado tudo por ela. Não deveria Marisa fazer o mesmo? E se eu aceitar? Perguntou com voz quase inaudível. Como sei que cumprirá a sua palavra? Não o sabes, Lourenço sorriu. Mas é a tua melhor opção, a tua única opção realmente. O silêncio estendeu-se entre eles como um abismo. Marisa podia sentir o peso da decisão a esmagar os seus ombros, a comprimir o seu peito até que respirar se tornou difícil. E então, no meio dessa escuridão, ouviu a voz da sua avó na sua memória. Nunca deixes que ninguém te roube a tua dignidade, minha menina, porque quando perdes a tua dignidade, já não fica nada que vale a pena defender. Marisa levantou o olhar e encontrou os olhos de Lourenço. Não. A palavra saiu clara, firme, definitiva. O milionário piscou, genuinamente surpreendido. Disse que não. Não vou mentir. Não vou humilhar-me para proteger o seu ego. Lourenço levantou-se lentamente, a sua expressão transformando-se de surpresa em fúria glacial. Estás a cometer o maior erro da tua vida. Talvez. Marisa sentiu uma estranha calma a descer sobre ela. Mas pelo menos poderei olhar-me no espelho amanhã. Pode o senhor dizer o mesmo? O rosto de Lourenço contraiu-se de raiva. Mas antes que pudesse responder, a porta do escritório abriu-se. Nuno Castro entrou sem se anunciar, a sua expressão indecifrável, mas a sua postura claramente tensa. Tio, preciso de falar contigo agora. Não, Nuno. Estou ocupado. É urgente. Nuno olhou para Marisa brevemente antes de voltar a sua atenção para o tio. Trata-se do que encontrei nos arquivos da fundação, sobre a antiga academia de balé. Algo mudou no rosto de Lourenço, um brilho de alarme rapidamente disfarçado. Isso pode esperar. Não, não pode. Nuno aproximou-se da secretária. Encontrei documentos, tio. Documentos que explicam por que fechaste a Academia Estrela do Sul há 7 anos. Documentos que ligam essa decisão ao apelido Santos. Marisa sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Lourenço tinha fechado a academia da sua professora. A sua academia? Não sei do que estás a falar. A voz de Lourenço era gelo puro. Acho que sabes. Nuno tirou uma pasta do seu casaco. E acho que a senhorita Santos merece saber a verdade sobre por que a sua vida foi destruída há 7 anos. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Marisa havia experimentado jamais. Lourenço olhava para o sobrinho com uma mistura de fúria e algo que poderia ter sido medo. Nuno segurava a pasta como se fosse uma arma carregada, e Marisa, parada entre 2 mundos que começavam a colidir, entendeu que tudo o que acreditava saber sobre o seu passado estava prestes a desmoronar-se. A verdade que havia estado enterrada durante 7 anos finalmente emergiria à superfície,
E quando o fizesse, ninguém naquela sala voltaria a ser o mesmo. A pasta nas mãos de Nuno parecia conter o peso de 1000 segredos. Marisa observava a troca entre tio e sobrinho com o coração a bater tão forte que podia ouvi-lo nos seus ouvidos. "Dá-me esses documentos." Lourenço estendeu a mão, a sua voz convertida em gelo. "Agora mesmo, não até que ela ouça a verdade." Nuno manteve-se firme, posicionando-se subtilmente entre o tio e Marisa. "Levei semanas a investigar as finanças da fundação familiar. Encontrei irregularidades que me levaram a arquivos que supostamente foram destruídos há anos. Não sabes o que estás a fazer?" Lourenço deu um passo em frente. "Estás a destruir esta família por uma desconhecida. Estou a procurar justiça. Algo que esta família esqueceu há muito tempo." Marisa sentia que estava a presenciar algo muito maior do que uma simples discussão familiar. Havia camadas de ressentimento, de dor antiga, de verdades enterradas que finalmente lutavam para vir à tona. "O que há nesses documentos?" A sua própria voz a surpreendeu. Saiu firme, clara, exigindo respostas. Nuno olhou para ela com algo que parecia admiração misturada com tristeza. "A razão pela qual a tua vida mudou há 7 anos." Abriu a pasta. "A Academia Estrela do Sul não fechou por falta de fundos, Marisa. Foi fechada deliberadamente." "Isso é mentira." Lourenço interrompeu. "A academia faliu porque era um negócio mal administrado. A academia foi comprada anonimamente 3 meses antes de fechar." Nuno tirou um documento e segurou-o no alto. O comprador utilizou uma empresa fantasma que, depois de muitas camadas de burocracia, acaba por se conectar com a Empresas Castro S.A. O ar abandonou os pulmões de Marisa. Lourenço tinha comprado a academia só para destruir. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Por que faria uma coisa dessas? Porque Dulce Monteiro era mais do que uma simples professora de balé. Nuno continuou, ignorando os protestos do tio. "Era a mulher que o meu pai amou antes de casar com a minha mãe, e quando ela o rejeitou para se dedicar à sua academia, ele nunca superou." "O teu pai está morto, Nuno." Lourenço cuspiu as palavras. "Não sujes a sua memória com fantasias. O meu pai morreu há 15 anos, mas os seus diários sobreviveram." Nuno tirou outro documento. "Encontrei-os no cofre que nunca abriste depois do seu funeral. Páginas inteiras dedicadas a Dulce, à sua obsessão com ela, aos seus planos de vingança quando ela escolheu o balete sobre ele." Marisa tentava processar toda esta informação. O pai de Nuno tinha estado obcecado com a sua professora de balé, mas isso tinha sido há décadas. O que tinha a ver com ela? "Isto não explica por que me odeia a mim", disse. "Eu nem sequer conhecia o seu pai." O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais perigoso. Nuno trocou um olhar com o tio e pela primeira vez Marisa viu algo parecido com o medo nos olhos do milionário. "Conta-lhe." Nuno pressionou. "Ou eu o farei." "Não tens direito." Lourenço tremia de fúria contida. "São assuntos familiares que não lhe dizem respeito. Dizem-lhe respeito mais do que a ninguém nesta sala. Basta." Marisa levantou a voz, surpreendendo-se a si mesma. "Alguém me vai explicar o que está a acontecer agora." Nuno respirou profundamente antes de continuar. "O meu pai, Augusto Castro, teve uma relação com Dulce Monteiro quando ambos eram jovens. Ela ficou grávida. O mundo parou. Dulce nunca teve filhos." Marisa negou com a cabeça. "Ela ter-me-ia dito. Dulce teve uma filha." Nuno falou com suavidade. "Uma menina que nasceu em segredo e foi entregue a uma mulher de confiança para a proteger da família Castro. Essa mulher chamava-se Esperança Santos." Os joelhos de Marisa cederam. Teve que agarrar-se ao encosto de uma cadeira para não cair. A sua avó, Esperança, a mulher que a havia criado, que lhe tinha ensinado a ser forte, que tinha sacrificado tudo por ela. Não. A palavra saiu como um gemido. "A minha mãe era filha da minha avó. Sempre o foi." "A tua mãe foi adotada pela Esperança quando era recém-nascida." Nuno aproximou-se com cuidado. A Esperança trabalhava para a família da Dulce. Era a única pessoa em quem ela confiava para proteger o seu bebê. "Então, a minha mãe era..." Marisa não podia completar a frase. "A tua mãe era filha de Dulce Monteiro e Augusto Castro." Nuno assentiu. "O que significa que tu és bisneta do fundador do Império Castro. És família, Marisa. Sempre o foste." Lourenço bateu na secretária com ambas as mãos. "Mentiras. Tudo isto são mentiras inventadas para me destruir. Então, por que fechaste a academia quando Marisa tinha 17 anos? Nuno virou-se para o tio com expressão acusadora. "Por que pagaste para que todos os registros de nascimento dessa época fossem selados?"
Por que passaste os últimos 24 anos a assegurar-te de que ninguém ligasse os pontos? Aurora. O nome atingiu Marisa como um raio. Esse era o nome da sua mãe, Aurora Santos, a mulher que tinha morrido dando-lhe a vida, a minha mãe. As lágrimas começavam a nublar a sua visão. Você sabia quem era a minha mãe? Lourenço não respondeu, mas o seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer confissão. Na noite do baile, quando te vi entrar no salão, o milionário falou finalmente. A sua voz estranhamente vazia. Soube imediatamente quem eras. Tens os seus olhos, os mesmos olhos de Aurora, os mesmos olhos de Dulce. Por quê? Marisa sentiu as lágrimas a correrem pelas suas bochechas. Por que destruir a academia? Por que odiar a minha família? Por que Aurora devia ter sido minha? As palavras de Lourenço saíram carregadas de um ressentimento antigo. Quando meu irmão morreu, eu era o herdeiro natural do império. Mas também devia herdar todo o resto. O respeito, o poder, o amor. Procurei a Aurora quando descobri a sua existência. Ofereci-lhe tudo, dinheiro, posição, um futuro brilhante. Só tinha que reconhecer a sua linhagem Castro e casar comigo. Casar consigo? Marisa sentiu náuseas. Era sua sobrinha, meia-sobrinha. Lourenço corrigiu com frieza. E em famílias como a nossa, esses detalhes têm sido ignorados durante gerações para manter a fortuna unida. Ela rejeitou-o, Nuno interveio. Como Dulce rejeitou o meu pai e tu nunca o superaste. Aurora escolheu um Zé, ninguém. Lourenço cuspiu as palavras. Um mecânico sem educação, sem futuro, sem nada a oferecer, exceto promessas vazias. Casou-se com ele em segredo, ficou grávida e morreu dando à luz a. Apontou para Marisa com desdém. A isto, a mim, Marisa completou, a sua voz recuperando força. Morreu dando-me a vida e você passou 24 anos a odiar-me por isso. Ignorei-te 24 anos, Lourenço corrigiu. Paguei para que a esperança mantivesse a boca fechada. Paguei para que os registros desaparecessem. Paguei para que a academia fechasse e Dulce perdesse tudo o que amava. Fiz tudo o possível para apagar qualquer vestígio dessa vergonhosa ramificação familiar. Mas não contaste com que ela apareceria no teu próprio hotel. Nuno acrescentou, dançando exatamente como Dulce o fazia, desafiando-te exatamente como Aurora o fez. Marisa processava cada revelação como golpes físicos. A sua mãe tinha sido uma Castro. A sua bisavó tinha sido uma estrela do balé. A sua professora tinha sido a sua bisavó. Tudo o que acreditava saber sobre a sua vida era uma mentira construída sobre outras mentiras. A minha avó sabia tudo isto? Perguntou com voz quebrada. A esperança foi a guardiã de todos estes segredos durante décadas. Nuno assentiu. Dulce confiou-lhe a Aurora para a proteger. Quando a Aurora morreu, Esperança protegeu-te a ti com a mesma devoção. Ela nunca me disse nada porque Lourenço a ameaçou. Nuno olhou para o tio com desprezo. Disse-lhe que se alguma vez revelasse a verdade, destruiria tudo o que restava. A academia, as recordações de Dulce, até a ti. Era uma ameaça vazia, Lourenço defendeu-se. Nunca teria feito mal a uma idosa. Vazia, Marisa sentiu a raiva a substituir a dor. Destruiu a academia. Destruiu os sonhos de centenas de meninas. Destruiu o meu futuro e diz que era uma ameaça vazia. Destruiu um negócio falhado, nada mais. Destruiu o legado de Dulce. A voz de uma mulher interrompeu da porta. Todos se viraram. Adelaide Castro estava no limiar. A sua expressão era uma mistura de dor e determinação que Marisa não tinha visto antes. Adelaide, isto não te diz respeito. Lourenço tentou recuperar o controle. Diz-me respeito mais do que a ninguém. Adelaide entrou no escritório com passos decididos. Dulce era minha irmã, a única família real que tive. E tu fizeste-me acreditar durante anos que a sua academia tinha falhado por má gestão. Não sabias. Não sabia? Por que me mentiste? Adelaide levantou a voz pela primeira vez. Como me mentiste sobre tudo durante 30 anos de casamento, sobre a Aurora, sobre a tua obsessão em controlar cada aspecto desta família, sobre a tua necessidade patológica de destruir qualquer coisa que não possas possuir. Adelaide, acalma-te. Não. A sua esposa olhou-o com olhos que brilhavam com lágrimas contidas. Não me vou acalmar. Durante anos perguntei-me por que a minha irmã se afastou de mim antes de morrer. Por que deixou de me ligar, de me escrever, de confiar em mim? Agora entendo. Tinha medo que tu descobrisses onde estava a sua neta. Virou-se para Marisa e a sua expressão suavizou-se. A tua bisavó Dulce morreu há 3 anos. As suas últimas palavras foram sobre ti. Pediu-me para te encontrar.
para te dizer a verdade, para te devolver o que te pertence. Mas eu não sabia quem eras. Não sabia onde te procurar. Dulce sabia de mim? Marisa mal podia falar. Sempre soube. A esperança enviava-lhe fotografias tuas todos os anos. Dulce guardava-as num álbum que manteve escondido até ao fim. Adelaide tirou um pequeno livro da sua mala. Este álbum deu-mo antes de morrer. Vê a última página. Com mãos trêmulas, Marisa abriu o álbum. Páginas cheias de fotografias suas de bebê, de menina, de adolescente a dançar na academia, e na última página, uma carta escrita com letra trêmula. Para minha querida bisneta Marisa. Se estás a ler isto, significa que a verdade finalmente te encontrou. Lamento não ter podido conhecer-te pessoalmente, abraçar-te, ensinar-te tudo o que sei, mas observei-te crescer de longe, e cada vez que dançavas via a tua mãe em ti, via-me a mim mesma em ti. És uma Castro por sangue, mas és uma Monteiro por espírito. Nunca deixes que ninguém te tire isso. Nunca deixes que o dinheiro ou o poder definam o teu valor. A tua arte vale mais do que qualquer fortuna. Espero que tu ensines o mesmo ao mundo com todo o meu amor eterno, a tua bisavó Dulce. As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Marisa. Uma vida inteira de perguntas, de vazios, de se sentir incompleta. Finalmente tinha respostas. Isto não muda nada. Lourenço interrompeu o momento. Não há provas legais. Não há documentos oficiais. É a palavra de uma idosa morta contra a minha. Enganas-te. Nuno sorriu pela primeira vez. Dulce deixou mais do que cartas e fotografias. Deixou um testamento. Um testamento que nomeia a sua única bisneta, Marisa Santos, como herdeira universal de todos os seus bens, incluindo os 40% das ações originais da Empresas Castro, que o meu avô deu a Dulce como compensação pelo abandono do meu pai. O rosto de Lourenço perdeu toda a cor. Isso é impossível. Essas ações foram anuladas há décadas. Foram escondidas, não anuladas. Nuno tirou outro documento. E agora que Marisa é maior de idade e a verdade veio à tona, essas ações são legalmente suas. Marisa olhava para os documentos sem compreender completamente o seu significado. Ações, herança. Há uma hora era uma empregada de limpeza. Agora aparentemente era a herdeira de uma fortuna. Não quero o seu dinheiro, disse finalmente. Não quero nada desta família. Não é dinheiro deles. Adelaide falou suavemente. É o legado de Dulce. O teu legado, o que ela queria que tivesses para construir o teu próprio futuro. E há algo mais. Nuno acrescentou. Entre os bens de Dulce está o terreno onde estava a Academia Estrela do Sul. Legalmente nunca deixou de lhe pertencer. A venda que Lourenço orquestrou foi fraudulenta. Marisa sentiu algo novo a nascer no seu peito. Não era raiva nem dor, era esperança. A possibilidade de reconstruir algo que tinha sido destruído injustamente. Poderia reabrir a academia? Perguntou com voz trêmula. Poderias fazer muito mais do que isso? Adelaide pegou nas suas mãos. Poderias cumprir o sonho de Dulce, criar um lugar onde meninas como tu, sem recursos, mas com talento infinito, possam aprender a dançar, onde os sonhos não morram por falta de dinheiro. Pela primeira vez naquela noite interminável, Marisa sorriu. Mas Lourenço Castro não tinha terminado. A sua expressão tinha se transformado em algo obscuro, calculista, perigoso. Isto não acabou, disse com voz que prometia destruição. Vou lutar por cada documento, cada cláusula, cada cêntimo, e quando terminar não vai restar nada deste suposto legado. Então prepare-se para a luta da sua vida. Marisa levantou o olhar e enfrentou o homem que tinha destruído tanto. Porque já não sou a menina assustada que limpava os seus chãos. Sou a bisneta de Dulce Monteiro e vou recuperar tudo o que nos roubou. O desafio ficou suspenso no ar como uma declaração de guerra. E em algum lugar da cidade, uma idosa chamada Esperança despertava de um sono inquieto, sentindo que o momento que havia temido e esperado durante 24 anos finalmente tinha chegado. A verdade estava livre. Agora começava a verdadeira batalha. O relógio marcava as 3 da madrugada quando Marisa finalmente chegou ao pequeno apartamento que partilhava com a sua avó nos arredores da cidade. As suas pernas tremiam de exaustão, mas a sua mente não conseguia parar. Cada revelação daquela noite girava na sua cabeça como um turbilhão imparável. A luz da cozinha estava acesa. Marisa sentiu um nó formar-se no seu estômago. A sua avó nunca ficava acordada tão tarde. Os seus medicamentos faziam-na dormir profundamente desde as 9 da noite.
Empurrou a porta com cuidado e encontrou Esperança sentada à mesa da cozinha com uma caixa de madeira antiga à sua frente. As suas mãos enrugadas descansavam sobre a tampa, como se tivesse estado à espera deste momento durante décadas. Avó, o que faz acordada? Marisa aproximou-se preocupada. Deveria estar a descansar. Soube que virias com perguntas. Esperança levantou o olhar, e Marisa viu algo que nunca tinha notado antes naqueles olhos cansados. Alívio. Senti nos meus ossos, minha menina. Esta noite algo mudou. Avó, preciso que me conte a verdade. Marisa sentou-se à sua frente. Tudo o que me escondeu durante 24 anos. Esperança assentiu lentamente, como se um peso invisível finalmente se levantasse dos seus ombros. Sabia que este dia chegaria. Rezei durante anos para ter a força de tu contar eu mesma, antes que outros o fizessem com as suas próprias versões envenenadas. Abriu a caixa de madeira com dedos trêmulos. Dentro da caixa havia fotografias amareladas, cartas atadas com fitas desgastadas e um pequeno medalhão de prata que Marisa nunca tinha visto. O que é tudo isto? A história da tua verdadeira família. Esperança pegou numa fotografia e entregou-lhe. Esta é Dulce Monteiro. Tinha 19 anos quando a conheci. Eu trabalhava como empregada na casa dos seus pais. Marisa observou a imagem. Uma jovem bonita, com olhos que brilhavam de vida e um sorriso que prometia conquistas. Havia algo familiar naquele rosto, algo que via todas as manhãs quando se olhava ao espelho. Era a bailarina mais talentosa que o país tinha visto, Esperança continuou. Mas também era a mulher mais triste porque amava um homem que não podia amar. Lá de volta, Augusto Castro. Então já lhe contaram. Esperança suspirou. Sim, Augusto era o filho mais velho da família mais poderosa da região. Bonito, carismático, herdeiro de uma fortuna imensa. Dulce apaixonou-se por ele quando ambos tinham 17 anos. E ele amava-a também à sua maneira. Esperança pegou noutra fotografia, esta de um homem jovem com expressão arrogante. Mas os Castro tinham outros planos para o seu herdeiro. Um casamento arranjado com a filha de um empresário europeu. Dinheiro a casar com dinheiro, como sempre foi nessas famílias. Então Dulce ficou grávida. Foi um escândalo que quase destruiu ambas as famílias. Esperança fechou os olhos, recordando. Os pais de Dulce queriam que ela se livrasse do bebê. Os Castro ofereceram dinheiro para que desaparecesse, mas Dulce recusou. Disse que esse bebê era a única coisa pura que tinha saído de tanta dor. Marisa sentia as lágrimas a acumularem-se, mas precisava de ouvir tudo. E o que aconteceu? Dulce deu à luz em segredo numa clínica pequena longe da cidade. Eu estive com ela nessa noite. Segurei a sua mão enquanto trazia ao mundo a criatura mais bonita que tinha visto. A voz de Esperança quebrou. A tua mãe, Aurora. O nome flutuou no ar como uma carícia. Dulce sabia que não podia ficar com ela. Esperança continuou. Se os Castro descobrissem a existência de Aurora, lá iam como moeda de troca. Converter, lá iam num peão dos seus jogos de poder. Assim, pediu-me o maior favor que alguém me pediu jamais. Que a criasses como tua, que a amasse como minha. Esperança corrigiu suavemente. E filo Marisa, desde o momento em que Aurora chegou aos meus braços. Foi minha filha em tudo o que importa. Criei-a com tudo o que tinha, que não era muito, mas era honesto. Marisa pegou na mão da sua avó, sentindo os ossos frágeis sob a pele enrugada. Aurora sabia a verdade? Contei-lhe quando fez 18 anos, Esperança assentiu. Pensei que merecia saber de onde vinha. Pensei que quereria conhecer Dulce, reclamar a sua herança, viver a vida que lhe cabia por direito. E o que fez? Um sorriso triste cruzou o rosto da idosa. Abraçou-me e disse-me que eu era a única mãe que precisava, que o dinheiro dos Castro estava manchado com demasiada dor, que preferia ser pobre e livre do que rica e acorrentada a essa família. Marisa sentiu uma onda de orgulho pela mãe que nunca conheceu. Mas então conheceu o teu pai. Esperança continuou. Rui Santos, um mecânico que trabalhava na oficina perto de onde Aurora dava aulas de dança a crianças do bairro. A minha mãe dava aulas de dança? Herdou o talento de Dulce. Esperança sorriu com nostalgia. Dançava como se o próprio ar se afastasse para lhe dar passagem. Igual a ti esta noite, segundo ouvi. Como sabe? Porque Lourenço Castro me ligou há 3 horas. A expressão de Esperança endureceu. A gritar, a ameaçar, a exigir que mantivesse a boca fechada, como fez durante os últimos 24 anos. Ele tem me ameaçado todo este tempo? Desde o dia em que Aurora morreu, Esperança tirou uma carta da caixa. Esta é a primeira ameaça que recebi.
Chegou 3 dias depois do funeral da tua mãe. Marisa pegou na carta com mãos trêmulas. A letra era fria, calculada, desprovida de humanidade. Senhora Santos, a existência da menina é um problema que pode resolver-se de várias maneiras. Sugiro que escolha a maneira silenciosa. Mantenha a criança longe de qualquer conexão com o apelido Castro, e ambas poderão viver as suas pequenas vidas em paz. Caso contrário, descobrirá que há destinos piores que a pobreza. Mas por que nunca me contou? Marisa sentiu a raiva a misturar-se com a dor. Por que me deixou acreditar que éramos simplesmente pobres? Que não tínhamos ninguém, porque te estava a proteger. As lágrimas finalmente caíram pelas bochechas enrugadas de esperança. Lourenço Castro é um homem sem escrúpulos. Se soubesse que tu conhecias a verdade, teria encontrado formas de te fazer mal, de nos fazer mal a ambas. Mas vivemos na miséria. Avó, trabalhei a limpar chãos desde os 16 anos. Abandonei os meus sonhos de dançar, porque não podíamos pagar a academia. A academia que ele fechou precisamente para que tu não pudesses dançar, Esperança revelou. Quando Lourenço descobriu que estavas a estudar na escola de Dulce, moveu céus e terras para a destruir. Não podia permitir que desenvolvesses o teu talento. Não podia arriscar-se a que o mundo visse em ti o que ele via. A prova viva dos segredos da sua família. A magnitude da crueldade de Lourenço atingiu Marisa como uma onda gelada. Não tinha sido azar, não tinha sido destino. Tinha sido sabotagem deliberada, calculada, impiedosa. Há mais alguma coisa? Esperança falou com voz quase inaudível. Algo que nem Nuno sabe. Algo que só eu e Dulce conhecíamos. O quê? A idosa tirou o medalhão de prata da caixa e abriu-o. Dentro havia 2 fotografias minúsculas. Uma de Aurora e outra de um bebê recém-nascido. A tua mãe não morreu ao dar à luz, Marisa. O mundo parou. O que está a dizer? A Aurora teve um parto difícil. É verdade, mas sobreviveu. Esteve consciente durante 3 dias depois de teres nascido. Segurou-te nos seus braços, cantou-te canções, prometeu-te que te daria o mundo. Então, como morreu? Esperança fechou os olhos como se as seguintes palavras fossem demasiado pesadas para pronunciar. Na noite do 3º dia, recebemos uma visita. Lourenço Castro apareceu no hospital. Tinha descoberto onde estávamos. Veio com advogados, com ameaças, com ofertas que eram mais insultos do que propostas. O que queria? A ti. Esperança abriu os olhos, e neles havia uma dor que 24 anos não tinham conseguido apagar. Queria levar-te. Dizia que como Aurora se recusava a casar com ele, pelo menos a menina devia ser criada como uma Castro. Queria arrancar-te dos braços da tua mãe e converter-te na sua herdeira, na sua posse. E a minha mãe? Aurora recusou-se. Gritou-lhe que nunca permitiria que um monstro como ele tocasse na sua filha. Disse-lhe verdades que ninguém se atrevera a dizer-lhe jamais. E Lourenço? Esperança parou, incapaz de continuar. Avó, o que fez Lourenço? Ameaçou-a diretamente. Disse-lhe que se não cooperasse, assegurar-se-ia de que nem ela nem a sua filha teriam futuro algum. Aurora alterou-se tanto que a sua pressão disparou. Os médicos tentaram estabilizá-la, mas o dano estava feito. Está a dizer que ele causou a sua morte? Estou a dizer que a tua mãe estava a recuperar até que ele apareceu. Esperança falou com firmeza. Estou a dizer que o estresse dessa confrontação provocou complicações que os doutores não puderam controlar. Estou a dizer que Aurora morreu nessa madrugada, sussurrando o teu nome, pedindo-me que te protegesse dos Castro a qualquer preço. Marisa não podia respirar, não podia pensar, não podia processar que o homem que a tinha humilhado essa noite era o mesmo que tinha provocado a morte da sua mãe. Por que nunca o denunciou? Denunciar um Castro? Esperança soltou uma gargalhada amarga. Com que provas? Com que dinheiro para advogados? Lourenço assegurou-se de que os registros médicos dissessem exatamente o que ele queria que dissessem. Complicações pós-parto, nada mais. Mas agora há testemunhas, agora há documentos, agora há esperança. Esperança pegou nas mãos da sua neta. Quando Dulce soube o que Lourenço tinha feito, jurou que um dia a verdade viria à tona. Passou os seus últimos anos a reunir evidências, a guardar documentos, a preparar um caso que pudesse destruir o homem que destruiu a sua família. O testamento. O testamento é só o começo. Esperança tirou o envelope grosso do fundo da caixa. Isto é o que Dulce me enviou uma semana antes de morrer. Pediu-me para tu entregar quando estivesses pronta,
quando fosse suficientemente forte para lutar. Marisa abriu o envelope com mãos que não podiam parar de tremer. Dentro havia documentos legais, declarações juradas, registros médicos originais que contradiziam a versão oficial, testemunhos de enfermeiras que tinham presenciado a confrontação no hospital. Dulce contratou investigadores privados durante anos. Esperança explicou. Reuniu tudo o necessário para provar o que Lourenço fez. Mas sabia que enquanto ela vivesse, ele encontraria formas de a silenciar. Por isso deixou-te tudo para ti, para mim. Porque tu és a única que pode terminar o que ela começou. És a herdeira legítima, és a prova viva dos seus crimes, e agora, com estes documentos, tens a arma para o destruir. Marisa olhou para os papéis nas suas mãos. Não eram apenas documentos legais. Eram 24 anos de injustiça à espera de serem corrigidos. Eram a voz da sua mãe a clamar justiça do além. Eram o legado de uma bisavó que nunca deixou de lutar. Há mais alguma coisa que precisas de saber? Esperança falou com urgência. Lourenço não é o único inimigo. O que quer dizer? Esta noite, depois da sua chamada, recebi outra de alguém que se identificou como membro do Conselho de Administração da Empresas Castro. Advertiu-me que Lourenço está a convocar uma reunião de emergência amanhã ao meio-dia. Vai tentar invalidar o testamento de Dulce, antes que possas reclamar a tua herança. Pode fazer isso? Pode tentar. Tem advogados, tem influências, tem décadas de prática a manipular o sistema. Esperança apertou as mãos da sua neta. Mas tu tens algo que ele nunca terá. O quê? A verdade. E pessoas dispostas a lutar por ela. Como se tivesse sido um sinal, o telemóvel de Marisa vibrou. Era uma mensagem de Nuno. O meu tio está a mexer as suas peças. Reunião de emergência amanhã na sede corporativa. Adelaide e eu estaremos do teu lado. Não estás sozinha nisto. A batalha apenas começa. Marisa olhou para sua avó, depois para os documentos, depois para a mensagem no seu telemóvel. Há 12 horas era uma empregada de limpeza invisível. Agora era uma herdeira com inimigos poderosos e aliados inesperados. O que vais fazer? Esperança perguntou suavemente. Marisa levantou-se, segurando os documentos contra o seu peito como um escudo. Vou fazer exatamente o que a minha mãe teria feito, o que a minha bisavó sempre sonhou. Vou entrar nessa reunião amanhã e vou reclamar o que é meu. Não pelo dinheiro, não pelo poder, mas porque é o correto. E se Lourenço contra-atacar, então descobrirá que as mulheres santos não nos rendemos. Marisa sentiu uma força nova a crescer no seu interior. A minha mãe não se rendeu. A minha bisavó não se rendeu. Tu não te rendeste durante 24 anos. E eu também não vou render-me agora. Esperança sorriu pela primeira vez naquela longa noite. A tua mãe estaria tão orgulhosa de ti. Eu sei, avó. Marisa inclinou-se para abraçar a mulher que tinha sacrificado tudo para a proteger. Eu sei. Lá fora o amanhecer começava a pintar o céu com tons dourados. Um novo dia estava a nascer, e com ele uma nova Marisa. Uma que já não tinha medo, uma que finalmente conhecia a sua verdade. Uma que estava pronta para lutar. O edifício corporativo da Empresas Castro erguia-se como uma fortaleza de cristal e aço no coração financeiro da cidade. 40 andares de poder concentrado, de decisões que afetavam milhares de vidas, de segredos guardados em cofres digitais e físicos. Marisa observava a estrutura da calçada oposta, sentindo o peso dos documentos na sua mala como se fossem pedras. Ao seu lado, Nuno revisava o telemóvel com expressão tensa. A reunião começará em 30 minutos, disse sem levantar o olhar. O meu tio convocou todos os membros do Conselho de Administração. 12 pessoas que controlam o destino deste império. Quantos estarão do nosso lado? Honestamente, não sei. Nuno finalmente olhou para ela. Adelaide tem influência sobre 3 deles. Eu tenho relação com outros 2. Mas Lourenço construiu lealdades durante décadas. Alguns devem-lhe favores, outros têm medo. E tu? Marisa perguntou. Por que estás a fazer isto? É a tua família, a tua herança, tudo o que conheces. Nuno ficou em silêncio por um momento, o seu olhar perdido em algum ponto do horizonte. Quando tinha 12 anos, encontrei o meu pai a chorar no seu escritório. Era a única vez que o vi chorar. Aproximei-me e perguntei o que se passava. Sabes o que me disse? Marisa negou com a cabeça. Disse-me que tinha cometido o maior erro da sua vida quando era jovem. Que tinha abandonado a única mulher que realmente amou porque a sua família lhe exigiu outra coisa, e que esse erro o perseguiria até ao túmulo. Dulce. Não mencionou o nome, mas agora sei que falava dela. Nuno suspirou.
O meu pai morreu 3 anos depois. Nunca superou esse arrependimento, e o meu tio Lourenço assegurou-se de que os Castro continuassem a ser o que sempre foram. Uma família que destrói tudo o que não pode controlar. Por isso investigaste os arquivos? Por isso dediquei os últimos 5 anos a descobrir que segredos ocultava esta família. Nuno virou-se para a encarar diretamente. Quando te vi no salão ontem à noite a dançar com essa graça impossível, soube imediatamente que eras especial, mas não imaginei o quanto. Antes que Marisa pudesse responder, um veículo parou junto a eles. Adelaide Castro desceu com expressão determinada, acompanhada por um homem mais velho que carregava uma pasta de couro gasta. Marisa, Nuno, apresento-vos Joaquim Faria. Adelaide fez as apresentações. É o advogado que Dulce contratou há 15 anos para gerir o seu testamento. Manteve tudo em segredo até agora. Faria estendeu a mão para Marisa com uma reverência quase solene. Senhorita Santos, é uma honra finalmente conhecê-la. A sua bisavó falava de você constantemente nas nossas reuniões. Dizia que um dia você mudaria o destino desta família. Não quero mudar nada, Marisa respondeu. Só quero justiça. Às vezes a justiça é a maior mudança de todas. Faria sorriu sabiamente. Tenho todos os documentos legais prontos. O testamento de Dulce é irrefutável. As ações que lhe correspondem estão devidamente registradas em jurisdições internacionais, onde Lourenço não tem influência. Então por que estamos preocupados? Porque Lourenço não lutará em terreno legal, Adelaide interveio. Lutará sujo, tentará desacreditar-te, invalidar a tua identidade, questionar a legitimidade da tua linhagem. Tem advogados que passaram décadas a aprender a torcer a lei sem a quebrar. Mas temos provas. Marisa tocou a sua mala. Os documentos que a minha avó guardou, os registros médicos originais, as declarações juradas que apresentaremos no momento adequado. Faria assentiu. Mas primeiro precisamos que o Conselho de Administração ouça a tua versão. Precisamos que te vejam como o que és, a herdeira legítima de Dulce Monteiro e, por extensão, de uma parte significativa deste império. O grupo começou a caminhar para a entrada do edifício. Com cada passo, Marisa sentia o peso da história a pressionar os seus ombros. A sua mãe tinha caminhado este mesmo caminho 24 anos atrás, enfrentando os mesmos inimigos, lutando pelos mesmos princípios. A Aurora não tinha sobrevivido a essa batalha, mas Marisa não era a Aurora. Tinha algo que a sua mãe nunca teve: aliados dentro do sistema, evidência irrefutável e 24 anos de raiva acumulada que finalmente tinha um objetivo claro. O vestíbulo do edifício era um espetáculo de mármore polido e arte moderna que custava mais do que Marisa ganharia em 1000 vidas de trabalho. Executivos com fatos impecáveis caminhavam com aquela urgência artificial de quem acredita que cada segundo tem valor monetário. Vários deles pararam para olhar quando o grupo passou. Murmúrios começaram a propagar-se como ondas num lago. Já começaram os rumores, Nuno observou. Até o meio-dia, toda a cidade saberá que uma herdeira desconhecida está a reclamar parte do Império Castro. Bem, Marisa levantou o queixo. Que saibam, o elevador privado levou-os ao 40º andar, onde os escritórios do Conselho de Administração ocupavam um espaço que rivalizava com alguns museus em tamanho e opulência. Uma recepcionista esperava-os com expressão nervosa. Senhora Castro, senhor Nuno, cumprimentou com voz trêmula. O senhor Castro espera-os na Rigesmas. Olhou para Marisa com incerteza. Não tenho instruções sobre a senhorita. A senhorita Santos é minha convidada pessoal. Adelaide falou com autoridade que não admitia réplica e tem todo o direito de estar presente nesta reunião. A recepcionista assentiu rapidamente e guiou-os por um corredor flanqueado por retratos dos patriarcas Castro. Homens com expressões severas que tinham construído fortunas sobre os ombros de milhares de trabalhadores invisíveis. No final do corredor, Marisa parou em frente a um retrato que a fez prender a respiração. Era uma mulher jovem, bonita, com olhos que brilhavam de determinação e um sorriso que sugeria segredos guardados. Na placa dourada debaixo do retrato lia-se Dulce Monteiro de Castro, benfeitora 1955 até 2021. Dulce tem um retrato aqui? Marisa perguntou surpreendida. O meu tio Paul, depois da sua morte, Nuno explicou com amargura. Hipocrisia pura. Destruiu a sua vida e depois honrou-a publicamente para manter as aparências. Ou talvez seja um lembrete, Adelaide acrescentou suavemente. Um lembrete da mulher que nunca pôde dominar, que nunca cedeu à sua crueldade,
que morreu sendo mais livre do que ele jamais será. Marisa tocou o quadro do retrato suavemente. Pela primeira vez via o rosto completo da sua bisavó, e naqueles olhos pintados a óleo encontrou o mesmo fogo que sentia arder no seu próprio peito. Vamos, disse finalmente, é hora de terminar o que ela começou. As portas da sala de reuniões abriram-se revelando um espaço dominado por uma mesa oval de mogno que devia ter pelo menos 50 anos. 12 cadeiras de couro rodeavam a mesa, 11 delas ocupadas por homens e mulheres que irradiavam poder e desconforto em partes iguais. E na cabeceira, Lourenço Castro esperava com expressão de predador encurralado. Vejam só, a sua voz cortou o ar como uma faca enferrujada. A minha querida esposa decidiu trazer a impostora diretamente para a nossa mesa. Que comovente! Não é impostora. Adelaide sentou-se no seu lugar designado sem se imutar, e este conselho vai ouvir por quê. Este conselho não tem tempo para fantasias de heranças perdidas. Lourenço bateu na mesa. Convoquei esta reunião para discutir assuntos sérios da empresa, não para entreter as ilusões de uma empregada de limpeza. Ex-empregada, Marisa falou pela primeira vez, a sua voz surpreendentemente firme. Você mesmo encarregou-se de me despedir ontem à noite, pouco antes de ameaçar destruir a minha vida. Os murmúrios percorreram a mesa. Vários membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Ameaças? Um homem mais velho no fundo da mesa levantou uma sobrancelha. Lourenço, do que está esta jovem a falar? De nada relevante. Sebastião, Lourenço desmereceu com um gesto. Teve uma altercação com a segurança durante o baile de ontem à noite. Está ressentida e procura vingança. Procuro justiça, Marisa corrigiu. Que não é o mesmo. Virou-se para o homem que tinha falado. Sebastião Machado, segundo a placa à frente do seu assento, tinha o aspecto de alguém que tinha visto demasiados jogos de poder para se deixar enganar facilmente. Senhor Machado, conheceu Dulce Monteiro? O silêncio que se seguiu foi revelador. Sebastião olhou para Lourenço brevemente antes de responder. Conhecia há muitos anos. Era uma mulher extraordinária. Era a minha bisavó. A declaração caiu como uma bomba na sala. Vários membros do conselho inclinaram-se para a frente com interesse renovado. Isso é impossível. Uma mulher de cabelo prateado interveio. Dulce nunca teve filhos. Dulce teve uma filha em segredo há 48 anos. Joaquim Faria adiantou-se, abrindo a sua pasta. Uma filha chamada Aurora, fruto da sua relação com Augusto Castro, o irmão mais velho de Lourenço. A menção de Augusto provocou reações visíveis. Alguns empalideceram, outros franziram o sobrolho. Era claro que o nome do patriarca falecido ainda gerava ondas naquelas águas corporativas. Aurora Castro, embora nunca tenha usado esse apelido, foi criada em segredo por uma mulher chamada Esperança Santos. Faria continuou. Casou-se com um homem chamado Rui Santos e teve uma filha, Marisa, a mulher que tem à vossa frente. E que provas tem destas afirmações? Lourenço cuspiu as palavras. Contos de uma idosa senil. Tem o testamento original de Dulce Monteiro, devidamente notarizado e registrado. Faria tirou um documento e colocou-o sobre a mesa. Um testamento que nomeia Marisa Santos como sua única herdeira universal. Esse testamento é fraudulento. Lourenço levantou-se. Dulce estava mentalmente incapacitada nos seus últimos anos. Qualquer documento que tenha assinado pode ser invalidado. Incapacitada, Adelaide soltou uma gargalhada amarga. Dulce manteve correspondência comigo até uma semana antes da sua morte. Estava mais lúcida do que nunca. Além disso, Faria acrescentou, tenho certificações médicas de 3 psiquiatras independentes que avaliaram Dulce durante os últimos 5 anos da sua vida. Todos coincidem em que estava em plena posse das suas faculdades mentais. Lourenço apertava os punhos com tanta força que os seus nós dos dedos ficavam pálidos. A armadilha que tinha preparado durante décadas estava a desmoronar-se à sua frente. Mesmo que tudo isto fosse verdade, interveio outro membro do conselho, uma mulher chamada Regina Pires. Que relevância tem para esta empresa? O testamento de Dulce é um assunto pessoal, não corporativo. Tem toda a relevância. Nuno levantou-se, tirando a pasta que tinha mostrado na noite anterior, porque entre os bens que Dulce deixou a Marisa, encontram-se ações desta empresa, ações originais que representam 40% do capital fundacional. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isso é impossível, Regina empalideceu. Essas ações foram dissolvidas há décadas. Foram escondidas, Nuno corrigiu. O meu avô entregou-as a Dulce como compensação quando meu pai a abandonou grávida.
Era sua forma de assegurar que ela e a sua filha teriam segurança financeira. Mas quando o meu pai morreu, Lourenço convenceu todos de que essas ações nunca existiram. Isto é verdade? Sebastião Machado olhava para Lourenço com expressão que misturava incredulidade com algo mais perigoso. Decepção. São mentiras. Lourenço insistiu, mas a sua voz tinha perdido convicção. Fabricações de um sobrinho ressentido e uma impostora oportunista. Então, não lhe importará que apresentemos os documentos originais. Faria tirou outro maço de papéis. Certificados de ações assinados pelo próprio fundador Otávio Castro, com data de há 48 anos, registrados em bancos suíços onde Lourenço não tem jurisdição, os documentos passaram de mão em mão pela mesa. Com cada membro que os revisava, a posição de Lourenço enfraquecia mais. Há algo mais, Marisa falou, sentindo que era o momento de revelar a carta mais poderosa, algo que vai além de ações e heranças. Tirou da sua mala os documentos que a sua avó lhe tinha entregue na noite anterior, os registros médicos, as declarações juradas, a evidência do que realmente tinha acontecido na noite em que Aurora morreu. A minha mãe, Aurora Santos, não morreu de complicações pós-parto. A sua voz tremia, mas não quebrava. Morreu 3 dias depois de dar à luz, depois de uma confrontação com Lourenço Castro no hospital onde recuperava. Mentira. Lourenço bateu na mesa. Mentira absoluta. Tenho declarações de 2 enfermeiras que estavam presentes essa noite. Marisa continuou. Enfermeiras que viram Lourenço Castro entrar no quarto da minha mãe exigindo que ela lhe entregasse o seu bebê, que ouviram os gritos, que presenciaram como a minha mãe colapsou depois dessa confrontação. Essas enfermeiras podem dizer o que quiserem por dinheiro. Lourenço defendia-se, mas uma gota visível de suor começava a formar-se na sua testa. Uma delas morreu há 5 anos, Marisa admitiu, mas a outra está viva e está disposta a testemunhar publicamente sobre o que viu essa noite. Quem? A pergunta saiu de vários lábios simultaneamente. O seu nome é Carmo Soares. Marisa olhou diretamente para Lourenço. Atualmente vive no estrangeiro, onde você não pode alcançar. Lá. Dulce ajudou a escapar há 15 anos, quando você começou a fazer perguntas incômodas sobre testemunhas do passado. Lourenço deixou-se cair na sua cadeira, toda a pretensão de controlo abandonando-o. Pela primeira vez, os membros do conselho viam-no como o que realmente era. Um homem desesperado cujas mentiras finalmente o alcançavam. Isto requer uma investigação completa. Sebastião Machado falou com autoridade. Proponho que suspendamos Lourenço Castro de todas as suas funções executivas até que estas acusações sejam devidamente investigadas. Não podem fazer isso. Lourenço rugiu. Esta empresa é minha. Esta empresa pertence aos seus acionistas. Regina Pires respondeu friamente. E se o que esta jovem diz é verdade, você tem estado a mentir a este conselho durante décadas. Segundo a proposta, outro membro acrescentou, terceiro. 1 por 1. As mãos levantaram-se à volta da mesa. Adelaide, Nuno, Sebastião, Regina, outros cujos nomes Marisa não conhecia, mas cujos rostos mostravam o mesmo desgosto diante das revelações. Quando a votação terminou, 9 de 11 membros tinham votado a favor da suspensão. Lourenço Castro, o homem que tinha controlado este império durante décadas, acabava de perder o seu poder em questão de minutos, mas enquanto os outros celebravam silenciosamente a vitória, Marisa notou algo que a fez estremecer. A expressão no rosto de Lourenço não era de derrota, era de cálculo, de planos que ainda não tinham sido revelados. E quando seus olhos se encontraram com os dela, sussurrou algo que só Marisa pôde ouvir. Isto não termina aqui. Há segredos que nem Dulce conhecia. Segredos sobre o teu pai, sobre como realmente morreu. Pergunta à tua avó o que aconteceu com Rui Santos. Pergunta-lhe por que nunca te falou dele. Antes que Marisa pudesse responder, os seguranças escoltavam Lourenço para fora da sala, mas as suas palavras permaneceram, envenenando o ar de Vitória com novas perguntas. O seu pai, Rui Santos, o homem de quem a sua avó nunca falava, o homem cuja existência Marisa tinha aprendido a não questionar, que mais lhe tinham ocultado, que outros segredos esperavam nas sombras, e o mais perturbador, porque Lourenço sorria enquanto o tiravam da sala, como se soubesse algo que mudaria tudo. A batalha do dia tinha terminado, mas a guerra apenas começava. As palavras de Lourenço continuavam a ressoar na mente de Marisa, enquanto o elevador descia os 40 andares do edifício corporativo. Pergunta à tua avó o que aconteceu com Rui Santos. Pergunta-lhe por que nunca te falou dele.
O seu pai, o homem que só existia numa fotografia desgastada que a sua avó guardava no fundo de uma gaveta. O homem cujo nome Esperança pronunciava com uma mistura de dor e algo mais que Marisa nunca tinha conseguido identificar. Estás bem? A voz de Nuno interrompeu os seus pensamentos. Não, Marisa respondeu com honestidade. Lourenço disse algo antes de sair. Algo sobre o meu pai. Adelaide e Nuno trocaram um olhar que não passou despercebido. Vocês sabem alguma coisa? Marisa confrontou-os diretamente. Sabem o que aconteceu a Rui Santos? O silêncio no elevador tornou-se insuportável. Finalmente Adelaide falou. Há coisas que nem sequer nós conhecemos completamente, Marisa. Mas se Lourenço mencionou o teu pai, significa que tem informação que planeia usar como arma. Preciso de falar com a minha avó agora. A viagem de regresso ao apartamento foi a mais longa da sua vida. Cada semáforo, cada curva, cada segundo, esticava-se como se o tempo quisesse torturar. Lá. Quando finalmente chegou, Marisa praticamente correu para a porta. Esperança estava sentada exatamente onde a tinha deixado naquela madrugada, como se não se tivesse movido em horas. A caixa de madeira continuava aberta à sua frente, mas agora havia outro objeto sobre a mesa. Um envelope amarelado que Marisa nunca tinha visto. Sabia que voltarias com mais perguntas. Esperança falou sem levantar o olhar. Vias nos teus olhos quando saíste esta manhã, mas esperava ter mais tempo. Avó, o que aconteceu com o meu pai? A idosa fechou os olhos como se a pergunta fosse um golpe físico. Rui sussurrou o nome como uma oração. O meu querido Rui. O seu querido? Marisa sentou-se à sua frente. Mal fala dele. Em 24 anos só me mostrou uma fotografia. Sempre pensei que era porque lhe causava dor recordá-lo. Causa-me dor porque a sua morte foi culpa minha. As palavras caíram como pedras num lago quieto, criando ondas que ameaçavam afogar tudo. Do que está a falar? Esperança finalmente abriu os olhos. Estavam cheios de lágrimas que pareciam ter esperado décadas para serem derramadas. Rui Santos não era apenas o marido de Aurora, era o meu filho, Marisa, o meu único filho biológico. O mundo parou. Marisa sentiu o chão desaparecer sob os seus pés, que a realidade mesma se fragmentava em 1000 pedaços impossíveis de reconstruir. Isso não pode ser verdade. A sua voz saiu como um sussurro. Aurora era a minha mãe. Você criou Aurora. Se Rui era o seu filho, isso significaria que os meus pais eram irmãos adotivos. Esperança completou. Aurora chegou à minha vida quando Rui tinha 5 anos. Criei-os juntos como irmãos. Nunca imaginei que terminariam por se apaixonar. Por que nunca me contou? Porque a verdade é mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Esperança pegou no envelope amarelado e segurou-o contra o seu peito. Rui sempre soube que Aurora era adotada. Sempre soube que não partilhavam sangue. Mas quando descobriram que estavam à tua espera, Lourenço Castro apareceu nas nossas vidas como uma maldição. Lourenço sabia do meu pai? Lourenço queria Aurora para ele. Quando ela o rejeitou e escolheu Rui, o seu orgulho não o suportou. Começou a investigar a nossa família procurando qualquer coisa que pudesse usar contra nós. Esperança abriu o envelope com mãos trêmulas e tirou vários documentos amarrotados. Descobriu que Rui tinha tido problemas com a lei quando era jovem, pequenos roubos para me ajudar a pagar as contas quando eu estava doente. Nada grave, mas suficiente para que Lourenço o usasse como ameaça. Que tipo de ameaça? Disse a Rui que se não desaparecesse da vida de Aurora, faria com que o prendessem durante anos. Tinha contactos no sistema judicial. Podia fabricar evidências, manipular testemunhas. Rui era um homem humilde, sem recursos para se defender. As lágrimas agora corriam livremente pelas bochechas enrugadas de Esperança. O meu filho veio a mim essa noite destruído. Contou-me tudo. Disse-me que Lourenço lhe tinha dado um ultimato. Afastar-se de Aurora para sempre ou enfrentar uma condenação que destruiria qualquer futuro que pudesse ter. E o que decidiu? Decidiu ficar. Esperança sorriu através das lágrimas. Disse-me que preferia passar o resto da sua vida numa cela antes de abandonar a mulher que amava e o bebê que estava a caminho. Disse que o amor verdadeiro não se rendia diante das ameaças de homens pequenos com carteiras grandes. Marisa sentia as lágrimas a rolarem pelo seu próprio rosto. O pai que nunca conheceu tinha sido um homem de princípios, de valor, de amor inabalável. O que aconteceu depois? Aurora deu à luz. Durante 3 dias foram os pais mais felizes do mundo. Rui segurava-te durante horas cantando-te canções que ele mesmo inventava. Dizia que eras o milagre mais bonito que tinha presenciado.
A voz de Esperança quebrou completamente e então Lourenço apareceu no hospital. Exigiu levar-te. Ameaçou Aurora. Provocou a crise que acabou com a sua vida. Mas essa não foi a sua única crueldade essa noite. Que mais fez? Enquanto os médicos tentavam salvar a Aurora, Lourenço confrontou Rui no corredor do hospital. Disse-lhe que tudo era culpa sua, que se tivesse aceitado o acordo, se tivesse desaparecido como devia, Aurora estaria viva, que o sangue dela estava nas suas mãos. Esperança tirou uma folha dobrada do envelope. Esta é a nota que Rui deixou essa noite. Encontrei-a junto a ele, já sem vida. Marisa pegou no papel com mãos que não podiam parar de tremer. A letra era trêmula, manchada com o que pareciam ser lágrimas secas de décadas atrás. Mãe, perdoa-me por não ser mais forte. Perdoa-me por acreditar nas palavras desse homem. Aurora foi-se e levou a minha alma com ela. Não consigo viver sabendo que o meu amor lhe tirou a vida. Não consigo viver num mundo onde ela não existe. Cuida de Marisa. Diz-lhe que o seu pai a amou desde o primeiro momento em que a segurou. Diz-lhe que foi a luz mais brilhante na escuridão mais profunda. E, por favor, nunca lhe contes como terminei. Não quero que cresça com a sombra da minha cobardia sobre os seus ombros. Amo-te, mãe, e amarei Aurora por toda a eternidade. Rui. Marisa não podia respirar. As palavras nesse papel contavam uma história de amor destruído, de manipulação cruel, de um homem desfeito por um monstro sem coração. O meu pai não pôde suportar a dor e partiu. As palavras saíram como um sussurro abafado. Lourenço Castro roubou-lhe a vontade de viver. Esperança corrigiu com voz carregada de décadas de raiva contida. Fê-lo acreditar que era culpado da morte de Aurora. Destruiu-o com palavras mais letais que qualquer arma. Por que guardou isto em segredo? Porque Rui me pediu que o fizesse. A sua última vontade foi que nunca soubesses a verdade. Queria proteger-te, mesmo na morte. Mas eu tinha direito a saber. Marisa sentiu a raiva misturar-se com a dor. Tinha direito a conhecer o meu pai, a entender por que cresci sem ele. Eu sei. Esperança baixou a cabeça. E cada dia destes 24 anos, essa culpa consumiu-me. Mas tinha tanto medo, Marisa. Medo que a verdade te destruísse como destruiu Rui. Medo que Lourenço encontrasse novas formas de te fazer mal se soubesses demasiado. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que Marisa havia experimentado. Tudo o que acreditava saber sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua própria identidade, tinha se desmoronado em questão de horas. Mas no meio dessa dor, algo mais começava a emergir, algo mais forte que a tristeza, mais poderoso que o desespero. Determinação. Lourenço Castro destruiu o meu pai. Marisa falou com voz que ganhava força com cada palavra. Causou a morte da minha mãe. Arruinou a vida da minha bisavó. Manteve-a vivendo com medo durante décadas e ainda tem a audácia de me ameaçar. Marisa, o que estás a pensar? Estou a pensar que já é hora de alguém o parar. O telemóvel de Marisa tocou nesse momento. Era um número desconhecido com prefixo internacional. Hesitou um instante antes de atender. Marisa Santos, uma voz feminina com sotaque estrangeiro, perguntou. O meu nome é Carmo Soares. Adelaide Castro contactou-me há umas horas. Disse-me que finalmente chegou o momento de contar a verdade. O coração de Marisa acelerou. A enfermeira que tinha presenciado tudo, a testemunha que tinha estado escondida durante 15 anos. Senhora Soares, preciso de falar consigo. Eu sei, querida. Por isso estou a ligar. A voz de Carmo tremeu ligeiramente. Há coisas sobre essa noite que ninguém mais sabe. Coisas que guardei durante demasiado tempo porque tinha medo. Que tipo de coisas? Lourenço Castro não só provocou a crise da tua mãe com as suas ameaças. Fez algo mais. Algo que nem Esperança sabe. Marisa olhou para a sua avó, que ouvia a conversa com expressão de confusão. O que fez? Subornou um dos médicos para que não interviesse a tempo. Pagou para que Aurora morresse, Marisa. E tenho as provas. O mundo parou pela terceira vez naquele dia interminável. Tem provas? Gravações. O médico, antes de morrer há 3 anos, confessou-me tudo. Estava consumido pela culpa. Deu-me cassetes onde admite o que fez e quem lhe pagou. Guardei-as todos estes anos, esperando o momento certo. Por que agora? Porque estou doente, querida. Os doutores dão-me menos de 1 ano e não quero ir-me deste mundo sem ter feito justiça. A voz de Carmo fortaleceu-se. A tua bisavó Dulce salvou-me a vida quando Lourenço começou a procurar-me. Escondeu-me, protegeu-me, deu-me uma nova identidade, devo-lhe tudo, e a melhor forma de lhe pagar
É ajudando a sua bisneta a terminar o que ela começou. Onde está você? Estou a apanhar um voo esta noite. Chegarei amanhã de manhã. Adelaide me irá buscar no aeroporto. Senhora Soares, por que arriscar-se a voltar depois de tantos anos? Porque algumas verdades são mais importantes que o medo, Marisa, e porque quero olhar para Lourenço Castro nos olhos quando finalmente cair. A chamada terminou, deixando Marisa a segurar o telemóvel como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que disse? Esperança perguntou com voz trêmula. Que Lourenço não só provocou a morte da minha mãe, planeou-a, pagou para que acontecesse. O grito que saiu de Esperança foi o som mais dilacerante que Marisa havia ouvido na sua vida. 24 anos de dor, de dúvidas, de culpa finalmente tinham uma explicação monstruosa. Minha menina, Esperança soluçava, minha Aurora. Ele causou a sua morte. Marisa abraçou a sua avó com força, sentindo o corpo frágil a tremer com cada soluço. Nesse momento não havia herdeiras, nem fortunas, nem batalhas corporativas. Só havia duas mulheres desfeitas, unidas por décadas de perda, finalmente entendendo a magnitude do mal que tinham enfrentado. Mas a dor, por mais profunda que fosse, não podia deter o que já estava em movimento. O telemóvel de Marisa vibrou com uma mensagem de Nuno. Más notícias. Lourenço convocou uma conferência de imprensa para amanhã, ao meio-dia. Vai contra-atacar publicamente. Diz que tem revelações que destruirão a tua credibilidade para sempre. Precisamos de nos preparar. Marisa leu a mensagem e sentiu algo mudar dentro dela. O medo que tinha sentido horas antes tinha se transformado em algo completamente diferente. Resolução. Avó, falou com voz firme. Amanhã vamos acabar com isto. Amanhã Lourenço Castro vai enfrentar todas as pessoas que destruiu e pela primeira vez na sua vida vai perder. Esperança olhou-a com olhos ainda úmidos, mas havia algo novo neles. Esperança, o teu pai estaria tão orgulhoso de ti, sussurrou. Eu sei, avó. Marisa apertou as suas mãos. E amanhã vou honrar a sua memória da única forma que sei, lutando pela verdade até ao fim. Lá fora, a noite caía sobre a cidade como um manto escuro, mas Marisa já não temia a escuridão, porque sabia que depois da noite mais longa, sempre chegava o amanhecer, e o amanhecer de amanhã traria justiça ou destruição, só o tempo o diria. O amanhecer pintava o céu com tons dourados, quando Marisa terminou de se preparar para o dia mais importante da sua vida. Não tinha dormido. Cada hora da noite tinha sido dedicada a rever documentos, organizar evidências e preparar as palavras que finalmente fariam justiça a todos os que Lourenço Castro tinha destruído. Esperança observava do limiar do quarto. Os seus olhos cansados, mas cheios de algo que Marisa não tinha visto em anos. Paz. Pareces-te tanto com ela, sussurrou a idosa. Aurora tinha esse mesmo olhar quando decidia algo, como se o mundo inteiro pudesse desmoronar, e ela continuaria de pé. Aprendi com as mulheres mais fortes que conheço. Marisa aproximou-se para a abraçar. De ti, da minha mãe, de Dulce. Toda essa força corre nas minhas veias. Tens medo? Estou aterrorizada, admitiu Marisa. Mas o medo já não me controla. Agora eu controlo a ele. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Adelaide. Carmo chegou. Estamos a caminho. A conferência de imprensa de Lourenço começa em 3 horas. É hora de escrever o final desta história. O Centro de Convenções Metropolitano fervilhava de atividade quando Marisa chegou acompanhada da sua avó, Esperança, Nuno, Adelaide, o advogado Faria e uma mulher mais velha que caminhava com dificuldade, mas com determinação inabalável. Carmo Soares. Jornalistas de todos os meios importantes aglomeravam-se no auditório principal, onde Lourenço Castro tinha convocado a sua conferência. As câmaras apontavam para o pódio vazio, esperando o homem que prometia revelações explosivas. Qual é o plano? Nuno perguntou enquanto observavam a multidão de uma sala privada. Deixamos que Lourenço fale primeiro, Marisa respondeu. Que diga todas as suas mentiras, que tente destruir-me publicamente, e depois, quando acreditar que ganhou, tiramos-lhe tudo. É arriscado, Faria advertiu. Se as suas acusações forem convincentes, a opinião pública poderia virar-se contra ti antes que tenhamos oportunidade de responder. A verdade sempre é mais poderosa que as mentiras, Carmo falou pela primeira vez. A sua voz rouca, mas firme. Esperei 15 anos por este momento. Uns minutos mais não mudarão nada. Às 12 em ponto, Lourenço Castro subiu ao pódio. Vestia um fato impecável,
e a sua expressão era a de um homem completamente seguro da sua vitória. As câmaras capturavam cada um dos seus movimentos enquanto ele limpava a garganta. Minhas senhoras e meus senhores da imprensa, obrigado por me acompanharem hoje, começou com voz ressonante. Durante as últimas 48 horas, a minha família e a minha empresa foram atacadas por uma campanha de difamação orquestrada por indivíduos que procuram apropriar-se do que não lhes pertence. Fez uma pausa dramática, deixando que as câmaras capturassem a sua expressão de indignação fingida. Uma jovem chamada Marisa Santos, empregada de limpeza num dos meus hotéis, apresentou documentos supostamente legais que a ligam à minha família. Afirma ser herdeira de uma fortuna que, segundo ela, lhe foi roubada. As telas atrás dele mostraram fotografias de Marisa no seu uniforme de trabalho. Mas tenho evidência irrefutável de que esta mulher é uma impostora. Os documentos que apresenta são falsificações elaboradas. O testamento que diz possuir foi criado fraudulentamente, e as pessoas que a apoiam, incluindo a minha própria esposa e sobrinho, foram manipuladas pelas suas mentiras. Lourenço tirou uma pasta e ergueu-a teatralmente. Aqui tenho provas de que Marisa Santos tem antecedentes de comportamento fraudulento, registros que demonstram que tentou defraudar outras famílias abastadas no passado. Esta mulher não é uma herdeira perdida, é uma criminosa que aperfeiçoou a arte do engano. Os murmúrios percorreram o auditório. Os jornalistas rabiscavam freneticamente nas suas cadernetas. Portanto, anuncio que empreenderei ações legais imediatas contra Marisa Santos e todos os seus cúmplices. A verdade sempre triunfa sobre as mentiras, e hoje a verdade está prestes a triunfar. Senhor Castro, a voz de Marisa cortou o ar como um raio. Todas as cabeças viraram-se para a entrada lateral do auditório, onde ela caminhava com passo firme para o palco, seguida pelo seu grupo de aliados. O que é isto? Lourenço perdeu a compostura por um instante. Segurança, tirem esta mulher. Eu não faria isso, Nuno levantou a voz. Não se quer que o mundo ouça o que realmente aconteceu. Marisa subiu ao palco sem parar. Os seguranças hesitaram, confusos sobre como proceder. A tensão no auditório era elétrica. Minhas senhoras e meus senhores da imprensa, Marisa falou diretamente às câmaras. O meu nome é Marisa Santos, e sim, até há 2 dias era empregada de limpeza no Hotel Solar dos Castros. Mas essa não é a minha história completa. Virou-se para olhar Lourenço diretamente nos olhos. A minha bisavó chamava-se Dulce Monteiro. Foi a bailarina mais talentosa da sua geração. A minha avó chama-se Esperança Santos. Dedicou a sua vida a proteger-me de homens como você. A minha mãe chamava-se Aurora Santos e você provocou a sua morte. O auditório explodiu em exclamações. Lourenço empalideceu visivelmente. Isso é uma acusação ridícula. Tentou recuperar o controlo. Não podem permitir que esta mulher... Tenho provas, Marisa interrompeu-o. E tenho testemunhas. Fez um sinal para a entrada. Carmo Soares caminhou lentamente para o palco, cada passo ressoando no silêncio absoluto que se tinha apoderado do auditório. O meu nome é Carmo Soares, falou diretamente às câmaras. Durante 30 anos fui enfermeira no Hospital Central. Há 24 anos presenciei algo que me perseguiu todas as noites desde então. Esta mulher não tem credibilidade. Lourenço interrompeu desesperadamente. Foi despedida por incompetência. Fui despedida porque me recusei a ficar em silêncio. Carmo respondeu com calma. Sobre o que você fez a Aurora Santos. Tirou um pequeno dispositivo da sua mala. Isto é uma gravação do Dr. Emílio Vasconcelos, o médico que atendeu a Aurora essa noite. Deu-ma 3 anos antes de morrer, consumido pela culpa do que tinha feito. Pressionou o botão de reprodução. A voz do médico falecido encheu o auditório. Carmo, já não consigo viver com isto. Lourenço Castro pagou-me 50 mil para que não interviesse quando a Aurora Santos começou a ter complicações. Disse-me que se ela morresse, ele assegurar-se-ia de que a minha carreira prosperasse. Se sobrevivesse, destruiria tudo o que eu tinha construído. Era jovem, era cobarde e tomei a decisão mais horrível da minha vida. Deixei morrer uma mulher inocente por dinheiro. Que Deus me perdoe porque eu nunca poderei perdoar-me. O silêncio que se seguiu foi devastador. Lourenço Castro estava paralisado. O seu rosto era uma máscara de terror enquanto via o seu mundo desmoronar-se em tempo real. Isso é uma falsificação, balbuciou. Essa gravação foi manipulada. Também temos os registros bancários que mostram a transferência. Faria interveio entregando documentos aos jornalistas mais próximos. Depositados na conta do Dr. Vasconcelos,
3 dias depois da morte de Aurora Santos, a Origem, uma conta corporativa da Investimentos Castro. E a mais, Marisa continuou. Depois de causar a morte da minha mãe, você destruiu psicologicamente o meu pai. Esperança adiantou-se segurando a carta de Rui, com mãos trêmulas. O meu filho Rui Santos era o marido de Aurora. A sua voz quebrava, mas não parava. Lourenço Castro acusou-o de ser culpado da morte da sua esposa. Ameaçou-o, torturou-o com palavras até que Rui não pôde suportar mais. As lágrimas corriam pelas bochechas da idosa enquanto lia fragmentos da carta do seu filho em voz alta. O auditório estava completamente silencioso. Vários jornalistas choravam abertamente. Este homem, Esperança apontou para Lourenço, destruiu a minha família completa. Destruiu a mãe da minha neta. Destruiu o meu filho. Manteve-me vivendo com medo durante 24 anos. E tudo porque não suportava que uma mulher o rejeitasse. Marisa pegou no microfone uma última vez. Lourenço Castro não é um empresário respeitável. É o responsável por tantas mortes que usou o seu dinheiro e poder para escapar à justiça durante décadas. Mas hoje, à frente de todas estas câmaras, à frente do mundo inteiro, a verdade finalmente vem à tona. Virou-se para as câmaras. A minha bisavó Dulce Monteiro dedicou os seus últimos anos a reunir evidências para este momento. Sabia que um dia a verdade emergiria e deixou-me o seu legado não para que eu me vingasse, mas para que construísse algo melhor sobre as cinzas de tanta destruição. A sua voz ganhou força com cada palavra. Vou usar a herança de Dulce para reconstruir a Academia Estrela do Sul, um lugar onde meninas e meninos sem recursos possam aprender a dançar, a sonhar, a acreditar que o seu talento vale mais do que qualquer certificado. Um lugar que honre a memória da minha mãe, do meu pai e de todos os que foram silenciados por homens que acreditam que o dinheiro pode comprar impunidade. As câmaras capturavam cada momento enquanto Lourenço Castro permanecia imóvel, completamente derrotado. Senhor Castro, Marisa olhou-o diretamente. Há 2 noites você disse-me que pessoas como eu existíamos apenas para limpar os chãos de pessoas como você, que a valsa era para os privilegiados e a esfregona para os outros. Deu um passo para ele, mas enganou-se, porque esta empregada de limpeza acaba de varrer todas as suas mentiras diante do mundo inteiro. E quando a justiça terminar consigo, será você quem terá que aprender a limpar os chãos de uma cela. Os aplausos começaram lentamente do fundo do auditório. 1, 2, 10, 100 pessoas de pé, a ovacionar a mulher que tinha enfrentado um gigante e tinha ganho. As sirenes da polícia foram ouvidas lá fora. Agentes entraram no auditório com mandados de detenção. Lourenço Castro foi algemado à frente das mesmas câmaras que ele tinha convocado para destruir Marisa. Enquanto o levavam, os seus olhos encontraram os dela pela última vez. Já não havia arrogância naquele olhar, apenas derrota absoluta. Isto não acabou, sussurrou. Sim, Marisa respondeu com calma. Acabou há 24 anos quando a minha mãe exalou o seu último fôlego. Só demorou este tempo para que o mundo o soubesse. 6 meses depois, Marisa estava parada em frente a um edifício recém-renovado no coração do bairro onde tinha crescido. Um letreiro brilhante anunciava: Academia Dulce Monteiro, onde os sonhos dançam livres. Ao seu lado, Esperança sorria com lágrimas de felicidade. Nuno e Adelaide observavam com orgulho e à sua frente centenas de meninas e meninos esperavam ansiosamente a inauguração do lugar que mudaria as suas vidas. Queres dizer algumas palavras? Nuno perguntou. Marisa assentiu e aproximou-se do microfone instalado em frente à entrada. Há 6 meses eu era invisível, uma empregada de limpeza que o mundo preferia não ver. Mas a minha bisavó Dulce ensinou-me, através do seu legado, que o talento verdadeiro não precisa de permissão para brilhar. A minha mãe Aurora ensinou-me, através do seu sacrifício, que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. O meu pai Rui ensinou-me, através da sua memória, que a dignidade vale mais que a própria vida. E a minha avó Esperança ensinou-me, todos os dias durante 24 anos, que a esperança nunca deve ser abandonada. Olhou para as crianças que a observavam com olhos brilhantes de ilusão. Esta academia é para vocês, para cada menina que sonha em dançar, mas não tem dinheiro para aulas. Para cada menino que tem talento, mas ninguém que o veja. Para todos os que alguma vez foram invisíveis e merecem brilhar. Pegou nas tesouras cerimoniais e cortou a fita. Hoje os sonhos dançam livres. Os aplausos encheram o ar enquanto as crianças corriam para o interior da academia, as suas gargalhadas ressoando como a música mais bonita do mundo.
Esperança aproximou-se de Marisa e pegou na sua mão. A tua mãe está aqui, sussurrou. Consigo senti-la. E o teu pai também. Estão orgulhosos de ti, minha menina. Tão orgulhosos. Marisa olhou para o céu azul, sentindo uma brisa suave acariciar o seu rosto. Eu sei, avó. Eu sei. E pela primeira vez em 24 anos, Marisa Santos sentiu que finalmente estava em casa. Não num edifício, não numa morada, mas na verdade, no amor, na justiça que tinha demorado toda uma vida a chegar, mas que tinha chegado porque as estrelas, embora demorem, sempre acabam por brilhar. E Marisa Santos brilhava mais forte do que nunca.